Mateus 27, verso 45 e 46. Mateus 27, 45 e 46. Amém? Diz assim o texto sagrado: E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: leiam vocês. Eu confesso que eu ouvi talvez aí 30%, 40% das vozes, né? Vocês perderam uma bênção, uma oportunidade de ser abençoado. Vamos ler de novo, vamos lá. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu sempre digo que existe 3 bem-aventuranças. A palavra diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras que estão escritas, porque o tempo está próximo. Disse João lá em Apocalipse 1:3. Recline a tua cabeça, vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados filhos. O Senhor, pelo teu Espírito Santo, inspirou João a dizer: vede quão grande amor vos tem concedido o Pai, de seres chamados filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. E como os filhos, herdeiros, ó Deus, em comunhão contigo, que és Pai, nós estamos aqui ofertando esta adoração no primeiro dia da semana, santificando, ó Deus, essa semana, dizendo a Ti que esta semana é Tua, como toda semana. Tu és o Deus de toda a eternidade. Toma a nossa vida em Tuas mãos, dirige a nossa semana, nos dá uma semana de vitória, nos guarda, ó Deus, do tentador, nos livra do mal. E nós queremos Te adorar, ó Deus, nesta manhã, como já temos feito. Como aqui foi dito, dizendo que Tu és digno. Te adorar, ó Deus, com o cântico dos serafins: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória. Te adorar, ó Deus, com o cântico dos 24 anciões: digno és de receber a honra, a glória e o louvor, porque Tu criaste todas as coisas e pela Tua vontade são e foram criadas. E te adorar, ó Deus, principalmente com o novo cântico do Cordeiro: digno és de receber a honra, a glória e o louvor, o poder e o domínio, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de todo o povo, língua, tribo e nação, e para o Senhor Deus os constituíste reis e sacerdotes. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio santo, maravilhoso que o Senhor nos deste. E nesta manhã, ó Deus, vem falar o nosso coração, vem nos abençoar ainda mais. Não só com aquelas bênçãos, Senhor, que nós muitas vezes pedimos porque precisamos, porque queremos, mas principalmente, ó Deus, com aquelas bênçãos que é do Teu querer, do Teu coração, para que nós venhamos ser mais perto de Ti, mais filhos, mais santos, mais retos, ó Deus, mais instrumentos em Tuas mãos, para salvar vidas, para proclamar que Tu és Senhor, agentes de milagre na face da terra. Ó Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo. Ó Deus, se eu tivesse só um pedido nesta manhã, eu não pediria ao Senhor bens para a Tua igreja, eu não pediria ao Senhor coisas materiais, mas pediria: enche-nos do Teu Espírito Santo. Porque, ó Deus, se tivermos comunhão contigo, o Teu Espírito Santo, se tivermos no centro da Tua vontade, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim Te oramos em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer graças a Deus? Amém. Mateus 27, 45, 46, nós lemos um pequeno trecho da perícope ali da crucificação. E foram muitos acontecimentos, amados, que em torno de Cristo, desde da profecia proferida pelo Pai. O Pai foi o primeiro profeta, quando lá no Jardim do Éden, depois do pecado dos nossos antepassados, de Adão e Eva, o Senhor mesmo disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, dizendo ao tentador que haveria de vir um varão que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso aconteceu na cruz do Calvário, nós vamos ver no decorrer. Mas daí houveram, preste atenção, muitas outras profecias sobre Cristo ao longo da era profética, tanto sobre o seu nascimento, vida
ministério e morte e ressurreição. Mas não podemos negar que a morte de Cristo, entre os fatos mais marcantes da história, é um dos mais, porque acontecimentos em torno da sua morte tiveram um significado muito grande. Não foi algo terreno, foi algo dimensional, espiritual dimensional. Na sua morte, amado, muitas coisas se cumpriram em 3 planos ou em 3 dimensões. A dimensão do céu, da terra e do Hades, ou Seol, ou inferno. E eu quero pregar nesta manhã subalterno ao tema efeitos dimensionais do sacrifício de Jesus no Calvário. Amém? Eu vou começar com o efeito no céu, porque a salvação vem do céu. Quando o véu se rasgou, ele rasgou de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, a salvação vem do céu. Então, a terra tem que ficar no segundo plano. Então, vamos falar primeiro do céu. Pelas Escrituras, é um texto muito conhecido, exaustivamente pregado, irmão Railson, pastor Marco, pastora Sandra, irmãos. Na visão de Isaías, capítulo 6, Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, Isaías está falando em visão, assentado no alto e sublime trono, e os serafins, a palavra serafins, do hebraico serafos, quer dizer ardente, abrasador, ou que queima. São anjos que sua aparência é como fogo. E os serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O texto diz: e não descansam. Primeiro que anjos é um ser perfeito, assim como Deus é perfeito. Ele não é como nós que temos fadiga, que nos cansamos. Ele está em outra dimensão. Então, eles continuamente faziam isso. É um louvor eterno dos serafins. Mas também a Bíblia revela lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 10, que os 24 anciãos, outra classe de seres residentes no céu, depois de outro momento nós podemos dizer, alguns até dizem que 12 apóstolos e 12 patriarcas, eles tinham uma adoração própria para si, que eles se prostravam, lançavam suas coroas ao chão e prostrado, com o rosto diante do Senhor, eles louvam dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por sua vontade são e foram criadas. Esse cântico também é contínuo e eterno nos céus. Mas quando Cristo, na cruz do Calvário, se deixou morrer, por que se deixou morrer? Porque ninguém podia crucificar Jesus se ele não se entregasse. Isso ficou claro lá no Getsêmani. Quando Pedro ali tirou a espada e cortou a orelha de Malco, Jesus disse: não faça tal. Não sabe que eu poderia clamar ao Pai e ele mandar legiões de anjos aqui agora para me guardar? Mas ele se deixou entregar. Fica mais claro quando Jesus pergunta: a quem buscais? E ele responde assim: a Jesus de Nazaré. E Jesus responde naquela mesma grafia no hebraico, lá de quando apareceu na sarça Moisés: sou eu. Quando Jesus falou isso, caiu todo mundo, caiu toda a comitiva por terra, está registrado na palavra. Todos caíram, por causa do poder. E Jesus pergunta de novo e ele respondeu. Aí Jesus responde agora de forma humana e se entrega. Ele se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus se entrega, é martirizado, crucificado, e ele cumpre na cruz do Calvário o sacrifício, cumpre o que está no livro de Hebreus, que o escritor de Hebreus diz que Jesus entrou no Santo dos Santos, não o Santo dos Santos terreno do mexicano, do tabernáculo feito por Moisés, que não existia mais, não no Santo dos Santos do templo levantado por Salomão, filho de Davi, que já tinha sido derribado o primeiro, tinha feito o segundo por Herodes. Mas ele entrou no Santo dos Santos, porque assim como havia um tabernáculo no deserto, havia um templo, quando o povo conquistou a terra, e existe um Santo dos Santos, um templo no céu. E ele entra no Santo dos Santos celestial, levando o seu próprio sangue, não mais sangue de bezerro, de bodes, de animais, que era só uma representação
daquilo que haveria de se cumprir em Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascual que Deus esperava. Por isso o Senhor disse no batismo de Jesus: eis o meu filho amado a quem me comprazo, a ele ouvi. E João testificou quando viu Jesus chegando no Jordão, ele cheio da graça, precursor do mestre, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro foi imolado, e agora Jesus rende ao Pai o Espírito, e aí acontece, preste atenção, na terra Jesus está se rendendo. No céu, depois João é revelado o que aconteceu naquele momento que Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. A carne dele vai para o sepultamento, mas o Espírito dele entra no Santo dos Santos com o próprio sangue, como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, levando o pecado do povo para a remissão, e agora não entra filhos de Arão. Jesus não era sacerdote pela descendência de Arão, Jesus não era levita, Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, e Deus providenciou um sacerdócio eterno para Cristo. A palavra diz: tu és sacerdote eterno, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus agora, sumo sacerdote, entra no Santo dos Santos e oferece ao Pai o seu próprio sangue. Naquele momento se registra o que está em Apocalipse capítulo 5, verso 2 em diante. Não precisa abrir, para nós sermos rápidos aqui, que temos a segunda parte. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E a palavra acrescenta dizendo: e ninguém havia no céu digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E João, que estava tendo a revelação atemporal, porque João, tudo já tinha acontecido em Cristo. João estava na ilha de Patmos, bem depois da morte de Jesus, quase 100 anos depois, mas ele agora estava vendo muitas coisas que aconteceu e queria acontecer. O Apocalipse, ele não tem só futuro. O Apocalipse mostra coisas do passado, coisas do presente e coisas do futuro. E agora João diz: e eu chorava muito, ele testemunhava, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E aí ele diz que um dos anciões toma a palavra e diz para ele: não chore. E aponta: eis aqui, Jesus já tinha chegado, o leão da tribo de Judá, louvado seja o nome do Senhor, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando ele olha para a direção que o ancião demonstra, ele diz: e olhei, e no meio do trono e dos 4 animais, no meio dos serafins, e entre os anciões, um cordeiro. E aí preste atenção o verbo no particípio, como que havia sido morto. Ou seja, Jesus tinha acabado de ser imolado na terra e se apresenta no céu como cordeiro. Olha que coisa linda. E tinha 7 chifres, 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono do Pai Todo-Poderoso. E havendo tomado o livro, ele era digno. Os 4 animais, está falando dos serafins, que antes louvavam dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas agora esse louvor cessa, para o louvor dos serafins, que Isaías viu. E os 24 anciões que lançavam a sua coroa, e dizia: digno és de receber a honra e a glória, porque criaste todas as coisas, dizendo ao Pai. Eles também cessam esse louvor. E se une os 2 grupos de serafins e dos 24 anciões. E agora a Bíblia diz: e cantavam um novo cântico. Então não era mais santo, 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 nem mais digno és porque criaste todas as coisas, mas é digno o cordeiro que foi morto de receber, aleluia, o poder e a riqueza, glória e honra, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Olha aqui os comprados. Levante a tua mão, diga aleluia: eu sou comprado. Você é comprado, homem de que procede de todo o povo, língua, tribo e nação, e para o nosso Deus ele fez reis e sacerdotes. Você é rei, você é sacerdote e você é profeta. Na nova aliança, Deus pegou os 3 ministérios de autoridade da velha aliança e colocou sobre todo o remido. O sangue de Cristo te fez rei, te fez sacerdote, te fez profeta. Porque quem professa o evangelho de Cristo,
A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é o espírito da profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Não aquela profecia de, eis que te digo, é o dom, Deus pode te usar. Mas quando você prega a salvação, você está profetizando. E aquela boa terra que recebe a semente, Deus faz a obra e você receberá seu galardão naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro fato do céu, eu teria aqui uns 7 para falar, mas eu tenho que falar da terra e do Hades. A morte de Jesus na terra unificou a adoração no céu. Quem pode dizer amém? Amém. Os serafins não cantam mais, santo, santo, santo. Os 24 anciãos não cantam mais, digno, porque tu criaste todas as coisas, mas cantam, digno é o cordeiro que foi morto de receber. O novo cântico, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vou pular do céu direto para o Hades, fazer um caminho longo, né? Só espiritualmente mesmo fazer isso, né? Que é bem distante um do outro. A Bíblia diz, para o entendido o céu fica em cima, para que se divida o inferno que fica embaixo. Mas aqui na unção a gente vai lá e cai e depois volta de novo, que o nosso lugar não é lá não, viu? Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Amado, efeitos no Hades. Quando Jesus, a palavra Hades quer dizer local de tormento, ou mesmo que Seol, inferno. Quando Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, o texto sagrado inspirado pelo Espírito Santo à igreja de Colosso, escrito por Paulo, no capítulo 2, verso 14, diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O verso 15 diz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e sobre eles triunfou. Naquele momento, Jesus subjugou toda a hierarquia satânica e os venceu. Por isso que Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Eu já preguei muitas vezes textos como esse. Está me vindo a lembrança, eu nem coloquei aqui na minha anotação, mas para os irmãos saberem que isso é na verdade. Se você for examinar nas Escrituras, Satanás fez de tudo para Jesus não ir para a cruz, desde o tempo de Moisés no Egito. Porque Satanás recebeu a profecia no Éden, que eu falei aqui, da semente da mulher, ou seja, da mulher, do ventre, do útero, vai nascer um varão que vai esmagar a sua cabeça. Então ele disse, olha, eu tenho que matar meninos. Como eu não sei quem é ele, eu matando menino, ele vai no meio. Satanás institucionalizou nas nações pagãs sacrifício de criança. Várias nações tinham sacrifício humano de crianças. Os assírios, outras nações. Lá no Egito, Satanás usou os conselheiros de Faraó, dizendo assim, esse povo está ficando muito grande. As mulheres, porque Jesus é homem, as mulheres deixam viver. Mas todo israelita que nascer homem, mata. Satanás dizendo assim, eu vou pegar ele. Do Egito, ó. Ao longo da história veio. Quando ele não é onisciente, obviamente, é um atributo só de Deus. Quando ele soube que em Belém da Judéia nasceu e os sábios do Oriente vieram adorar, e ele residia no corpo de Herodes, Herodes disse, nasceu o menino, diga onde está, porque eu também quero adorá-lo. Mas a palavra diz que Herodes queria matar, porque era Satanás. E aí entra a divina revelação, eu gosto muito dessa expressão. Quem crê que Deus ainda revela hoje? Amém. Creia, porque Ele quer usar você. Ele quer usar você na sua família, na sua vizinhança, na igreja. Ele quer usar cada um de nós. Diz a palavra que o Senhor, por divina revelação, disse aos sábios, não volte para Herodes, mas vá por outro caminho. Quando Herodes viu que tinha demorado demais, disse, olha, aqueles me enganaram. Então só tem um jeito. Foi Belém, foi? Bom, ele nasceu naquela data, então vou botar aí muitos meses depois para não ter jeito. De 2 anos para baixo, tinha poucos meses que os sábios tinham ido e não voltou. Ele disse, de 2 anos para baixo, mata todas as crianças que ele vai no meio. Mas a palavra diz que antes dessa ordem, depois de divina revelação, o anjo do Senhor veio ao casal José e Maria e disse, foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E Jesus foi para o Egito. E Jesus não foi morto. Nós ficaríamos aqui, amado, o resto da manhã à tarde, mostrando nas Escrituras. Mas eu vou pular do Velho Testamento.
Jesus tinha que morrer, mas não pela mão de alguém de outra forma, porque a profecia é que ele morresse na cruz, no madeiro. Era a forma da nossa redenção. E Satanás usou a mulher de Pilatos e disse: olha, eu fui atormentado à noite em sonho por causa desse homem. Não entre na questão desse homem, quer dizer, absolve ele aí, para ele não morrer na cruz. Ao longo do Novo Testamento, a palavra diz que muitas vezes tentaram precipitar Jesus dos montes, mas ele saiu do meio deles. Olha que coisa, amado, aí você vai ver nos textos. Usou a multidão: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Não, na cruz não fique não, desce. Usou o ladrão da esquerda. Foram muitas pessoas usadas para tentar tirar Jesus da cruz, mas louvado seja Deus, porque há um versículo em Isaías que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O nosso Deus, o Deus que servimos, quando Ele opera, amado, não tem Satanás, não tem demônio, não tem potestade, não tem nada pode impedir o seu agir. Então aquilo que Ele tem na minha, na tua vida, vai se cumprir. A obra que Ele já começou, que está lá em Filipenses, tendo por isso mesmo certo, que aquele que em nós, em mim e você, começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele vai conduzir para que aquilo que ele... Pastor Marco pregou aqui uma mensagem belíssima semana passada sobre a Páscoa, e ele citava: o fruto do seu trabalho ele verá e ficará satisfeito. Você sabe o que é um fruto do trabalho de Jesus? Catuca o irmão que está do seu lado, diga a ele: você é fruto do trabalho de Jesus. Aleluia. Aquele que é poderoso de nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensível diante de Deus o Pai, isso ele vai fazer. Amado, ele, além de despojar os principados, ele tomou da mão de Satanás a autoridade que Adão tinha dado. Isso aí tudo coisa que aconteceu não na terra, não no céu, mas no Hades. Adão, quando pecou, deu autoridade a Satanás. Jesus tomou autoridade, disse: eu fui morto, mas agora estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno. Agora a autoridade está na mão de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui tem uma pérola aqui que eu não vou entrar, que nós não temos tempo. Mas depois, se os irmãos quiserem, eu mando, ou em outra oportunidade. Quem se lembra da história, não é parábola? Alguns transcritor da Bíblia, né, quem transcreve, colocou no título, que ali não está nas escrituras originais, foi quem transcreveu, né? Colocou capítulo, versículo, colocou um título: Parábola do Rico e Lázaro. Mas não é parábola, não ia ofender o português. Parábola não usa nomes próprios de pessoa, nome de lugar, tá? Parábola tem que ser assim, né? Era uma vez, né? Mais ou menos, Chapeuzinho Vermelho. Quem sabe o nome Chapeuzinho Vermelho? Ninguém, né? A história é sempre contada assim. Mas se falou nome, você vai ver que dentro da gramática universal, não é só o português, em qualquer idioma, falou nome de pessoa, deixou de ser parábola. É figura de linguagem que tem suas regras, ela não pode ter lugar, nome de lugar existente, nome de pessoas e uma série de outros critérios. Então, você vai lendo várias parábolas, que você vê que é a parábola das virgens. Quem sabe o nome de alguma das 10 virgens aí, levante a mão. Eu vou dar um celular novo aí, iPhone 17. Já está lançando aí. Mas ninguém sabe, porque é parábola. Era 10 virgens, né? Alguém sabe o nome do filho pródigo, do irmão dele, ou do pai? Só diz o pai, o filho mais novo. É parábola. Agora o rico e Lázaro, apenas das escrituras. O rico não cita o nome, mas Lázaro é nome de pessoas. Um mendigo chamado Lázaro deixou de ser parábola. Morreu o rico, foi sepultado. Morreu Lázaro, foi sepultado. Estando o rico no Hades, do Hades, história verídica, a Bíblia não é parábola. Olhava para cima e via o seio de Abraão. Então veja que eram lugares próximos. Talvez você nunca ouviu isso. Um lugar de tormento, próximo a um lugar de gozo, mas era próximo. Ele olha e vê e diz: pai Abraão. O Abraão é nome próprio, então não é parábola. Permite que Lázaro molhe o dedo nessa água, desça aqui e venha colocar na minha língua, porque estou atormentado nessa sede, de sede. Aí Abraão diz: olha, quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. Ah, mas então permite que eu volte para falar com meus irmãos, para se converterem, para não vir nesse lugar de tormento. E Abraão diz: eles têm Moisés, Moisés, então não pode ser parábola. Olha, eu botei 3 nomes próprios. Ele tem Moisés e os profetas, que ouça-os. Então não vou contar a parábola toda, não estou pregando a parábola,
Mas só para dizer a vocês que esses lugares da próxima. Quando Cristo ressurgiu, há um versículo que diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus pegou o seio de Abraão, tirou daquele lugar que ficava próximo ao Hades e levou para o paraíso na glória. Depois você vai ver que o paraíso não é mais no lugar que era, foi até a morte de Cristo. Então isso aí também cabe um estudo. Só os irmãos que ficam com gostinho de quero mais, tem os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, depois me procurar também eu dou estudo, viu? Que é aqui na escola dominical, não é pregação. Então, amados, falamos de efeito no céu, quem entendeu diga glória a Deus. Efeito no Hades, podíamos citar também outros. Então, todos os remidos, Abraão, Isaque, Jacó, todos que morreram antes de Cristo, que já estavam no seio de Abraão, que era o lugar de descanso, de delícia, hoje estão no paraíso, na dimensão celestial. Porque só Cristo podia levá-los, então tinha que esperar o sacrifício de Cristo. Agora vamos falarmos, para terminar, do terceiro efeito. Esse é mais longo, eu deixei para o final. Efeitos na terra. E antes, para falarmos do efeito na terra, do sacrifício de Cristo, que é tema hoje da nossa manhã, porque daqui a pouco vamos pegar o cálice que simboliza o seu sangue, vamos pegar o pão que simboliza o seu corpo, foi partido por nós. E eu quero que você venha cear nesta manhã diferente. Eu orei a Deus, eu estava muito cedo hoje, dizendo: Senhor, eu quero algo diferente. Aramacalabachudecai, para a tua igreja. Porque, amado, Deus é Deus de coisas novas. Deus não gosta que às vezes a gente fica na mesmice. Por isso que ele disse lá: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz, porventura não a percebeis. E eu estava com a mensagem toda pronta, uma mensagem linda, no segundo livro de Reis, até ontem de tarde, estudada, tudo no ponto. Chegou na manhãzinha de hoje, Deus mudou tudo. E é bom quando Ele muda, que a gente tem mais certeza que a gente está falando aquilo que Ele quer que fale a igreja. Que a igreja é dele, vocês são dele, propriedade peculiar, peculiar tesouro, aleluia, do Senhor, menina dos olhos de Deus. E para falar dos efeitos da terra, vamos começar citando as 7 palavras da cruz, as 7 frases da cruz. E aí eu gosto muito de curiosidade, porque eu fujo muito de ficar só como pregador e vou para professor, porque minha vida toda foi escola bíblica. Então, às vezes eu dou umas coisas assim de professor e volto para a mensagem. E aqui é de professor. Nas 7 palavras da cruz que vamos citar, você já notou que 5 foram em hebraico, 1 em aramaico e 1 em grego. Então Jesus usou 3 idiomas. Olha que coisa linda. Às vezes a gente fica assim, a Bíblia não percebe, né? Mas a Bíblia tem tesouros escondidos. Então a primeira palavra, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem, Lucas 23, 24. Palavra de perdão extensiva aos algozes, à multidão, a todos nós. Foi uma palavra em hebraico. Eu não vou comentar, porque senão fugia do cerne da mensagem. A segunda, hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23, 43. Em hebraico, ali ao malfeitor. É uma palavra tremenda, porque ela mostra que existe um paraíso, né? Nós já sabemos, existe um reino, Jesus é rei desse reino. Aquele ladrão da direita simboliza toda a humanidade, daqueles que creem, que tem essa legalidade. Eu costumo dizer que esse cara foi o mais sortudo, um dos mais sortudos da face da terra, porque ele ganhou muito mais do que Mega Sena, né? Que a gente não joga, mas aqui eu quero dizer que ele, a vida toda fez o mal, e na hora 1/10, numa fração de segundo, ele reconheceu a Cristo, e é uma salvação tão perfeita, que mostra o seguinte: você não é salvo porque você veio na igreja hoje. Vir na igreja hoje é gratidão do salvo. Você vem por consequência da salvação, não para a salvação. Você vem porque é bom, é gostoso, é lugar da gente louvar a Deus, de estarmos juntos. Mas não é ouvir a igreja que nos salva. Você não está salvo pela contribuição que você dá porque você entende que essa casa precisa de manutenção, que tem obreiros aqui. Você acha uma cadeira limpa, um chão varrido, um ar-condicionado funcionando, você contribui. Mas a sua oferta, seu dízimo também não te salva. Nada que você faz te salva. Tudo serve de gratidão ou até para galardão. Pode até te colocar lá mais pedra na sua coroa. Vamos falar assim de uma forma, porque
Galardão também não é pedra na coroa, porque se fosse a minha não está muito pesada, mas tem irmãos que já está pesada. Imagina a coroa de Paulo, não ia caber nem na cabeça, né? Porque Paulo fez coisa que vai botar uma coroa, botar mais de um saco de cimento na cabeça de Paulo. De peso, né? A minha é pequena, mas... E Deus revelou que galardões são outras coisas, não é só a gente fala assim, coroa, são outras coisas. Tem um versículo que diz assim: aqueles que converterem muitos para a justiça, livro de Daniel, resplandecerão como as estrelas. Imagine, sempre eternamente. A pessoa, você tem um brilho no corpo semelhante a uma estrela. A estrela tem uma luminosidade, isso é um galardão, ter brilho no corpo. Então veja que o galardão não é só coroa. Cabe outro estudo também, não vou. Tem que ir lá para o original, para o grego, não vou ficar. Mas vamos lá. Falando aqui que aquele homem, Dimas, nunca fez o bem, só fez uma oração: Senhor, então estou reconhecendo que tu és Senhor, eu sou servo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você tem um reino, você é rei. E eu creio na vida eterna e tu és o Filho de Deus. Já chegou lá na nossa frente. É sorte ou não é, irmã Cristina? Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí eu vou dar uma alfinetada aqui, viu? E a gente tem que dar mesmo, né, pastor? Porque a internet está aí, eu estou com saudade do tempo que não tinha internet, não tinha um negócio, era na máquina de escrever, viu? 102 toques por minuto, tem que fazer curso de datilografia, senão você não trabalhava em escritório, viu, Alessandra? E aí o povo era mais puro, viu, João? Porque quando vê a internet, tem muitas bênçãos na internet, a gente paga nossas contas, né? Mas tem cada heresia que chega a todo mundo, antes que chegue pastor, chegue alguém, você tem que dizer: cara, eu sou abacaxi, irmão Jair. O que tem de gente dizendo: não, no texto lá tem uma vírgula, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, porque todo mundo morreu, está num sono, só vai ressuscitar quando Cristo voltar. Primeiro que não tinha vírgula nenhum no grego, nesse texto aí eu já li o original várias vezes. Segundo, se você morresse, fosse para um sono até Jesus voltar, Paulo, que já tinha ido até o terceiro céu, não dizia o seguinte: tenho vontade de partir e estar com o Senhor, mas por causa de vós quero ficar. Se Paulo, que sabia tanto, já tinha ido lá, dizia assim: ó, tenho vontade de partir, mas vou ficar milênios dormindo, então é melhor que eu fique logo com vocês. Se ele disse, né? Está vendo, irmã Vânia? Tenho vontade de partir e estar com o Senhor, que ele tinha certeza. Como Estevão, quando estava sendo apedrejado, não sentia nem a dor da pedra. É outra revelação, irmão. Quando você é fiel a Deus, mesmo que você seja Marte, corta em sua cabeça, você não vai dar um gemido, porque ele diz: ó, já está morrendo, é para mim. Ele tira a dor. O cara jogando pedra nele, ele dizendo assim: veja o céu aberto e o Filho de Deus de pé. Ele já está dizendo: já vou subir, a pedra está batendo, cadê a dor? O escritor disse assim, aí ele disse: ai, ui, bateu aqui, essa bateu na cabeça. Não, amado, Deus tira, porque ali já está. Alamachuda, eu ficaria aqui, amado, com vocês manhã, tarde. Vale a pena ser fiel, seja fiel. Nem que venha aí o anticristo. Tem uns que dizem: não, a igreja vai passar pela tribulação. Tu diz: não vai passar. Não estou preocupado. Eu estou preocupado que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Ele já cuidou de tudo, nós estamos prontos. Se tivermos de morrer como Marte, aleluia. Se for morte natural, glória a Deus. O importante é estar com o Senhor. Então, amados, temos vários textos que mostram que quando o cristão parte, ele vai direto para o Senhor. Então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira palavra da cruz: Jesus cumpriu o quarto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, porque ele mesmo com o ministério árduo, ele não deixou de cuidar de sua mãe, disse: mulheres aí teu filho, filhas aí tua mãe, a João, seu irmão que estava ali. Ele passou a responsabilidade. Agora, a quarta palavra da cruz, essa em aramaico, foi o que lemos aqui, Mateus 27, 46. Eli, Eli, que quer dizer: Deus meu, lama sabactani, por que me desamparaste? Por que Jesus não falou em grego? Por que Jesus não falou em hebraico? O livro de Mateus foi escrito por judeus, e Jesus sabia que se ele falasse em grego, tinha alguns gregos ali, entenderia, mas os judeus não entenderiam nada. Tanto que alguns até que não entenderam, porque Jesus falou aramaico, quem não entendia aramaico não era para entender, porque ele não era judeu, disse assim: ele está chamando por Elias, talvez por causa da semelhança de Eli, mas não era Elias, quer dizer Deus meu, lama sabactani. Jesus falou em aramaico, porque era a língua mais falada ali,
naquela região, dos que ali estavam, principalmente os judeus, tinha que entender que naquele momento ele estava sendo desamparado pelo Pai, o Pai que estava sempre com ele desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Pai com ele. Mas naquela hora, por causa do meu e do seu pecado, o Pai o abandonou. E ele sente a saída do Pai daquela comunhão por causa dos nossos pecados. O Pai é puro, não convive com pecado. O nosso pecado foi colocado sobre ele. A palavra diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E ele que era puro estava recebendo o seu pecado, o pecado da humanidade. E o Pai não podia mais conviver com ele, e o Pai o afasta e ele brada: Eli, Eli, lama sabachthani. Não em grego, porque só os gregos entenderiam, e o tempo do grego nem tinha chegado, ia chegar com a mensagem apostólica, a partir de Paulo e os outros apóstolos. Ele não falou em hebraico, eu fui ver por quê. O verbo abandonar em hebraico não tem o mesmo sentido do que Jesus queria dizer naquela hora. É como deixar partir. Mas o abandonar, ele é mais robusto, então ele procurou o melhor idioma possível para que os judeus entendessem que o Pai estava desamparando, abandonando. Por isso ele fala em aramaico. Aí o quinto, esse quinto aqui tem o sede. Faríamos uma mensagem só nele, amado. Por quê, pastor? Não por causa do tenho sede em si, mas porque vem antes do tenho sede. Diz assim: e Jesus, sabendo que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as escrituras, disse: tenho sede. Isso é muito forte, amado. Porque Jesus estava ensinando para mim, para você, e eu aqui estou replicando nesta manhã. Quem sabe que tem uma escritura, diga amém. Quem sabe que essa escritura tem muita coisa sobre mim e sobre você, diga amém. Agora você vai viver uma vida normal, ou você vai dizer assim: já que a escritura diz isso, então eu vou. Se a escritura diz assim, olha, presta atenção, pastor Marco, na igreja é lugar de bênção, pastor Rail, só não é? Diz assim que, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem união, é como óleo precioso, e ali Deus ordena a bênção. A escritura diz assim: quando vos reunirdes, uns têm salmos, outros têm hino, canto espiritual. Então, se você quer ter canto espiritual, você tem que fazer o quê? Se reunir. Eu estou dando esses exemplos, amado. Você lê a Bíblia e diz assim: a Bíblia está dizendo que se fizer isso, acontece isso. O que é que você tem que fazer? Fazer aquilo. Tem cristão que vive desligado, mas Jesus está ensinando aqui, olha, a escritura dizia que ofereceram a ele fel e vinagre, ou vinagre misturado com fel. Já estava perto de terminar a crucificação, não aconteceu nada. O que foi que ele fez? Bom, se tem na escritura, eu vou zelar para a escritura se cumprir. Então, aprenda. Catuca, irmão que está ao seu lado, diz: zele para a escritura se cumprir. Saia daqui fazendo isso. Nessa semana, faça isso. Toda a sua vida, faça isso. Está na escritura? Então, não está acontecendo na vida de ninguém, vai acontecer na tua vida. Você vai dizer: o que é que precisa fazer para isso acontecer? Eu vou me colocar na brecha. Deus está buscando alguém na brecha, não tem ninguém. Então, eu quero ser o da brecha. Eu vou para a brecha, eu vou para a madrugada. Porque tem que acontecer em mim. Eu gosto muito de um hino aí do tempo da irmã Josi. Irmão, a irmã Josi é mais nova do que eu, gente. Deixa de ir. O pessoal está dando. É, né? Está vendo? Mas diz assim: quero fazer valer a tua palavra em mim, Senhor, para que o ímpio tenha onde, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer, Senhor, a tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Olha o que o autor foi levado a dizer: eu tenho que fazer esta palavra valer em mim para eu ser um canal de bênção para o mundo. É isso que Jesus está dizendo. Olha, tudo não aconteceu, ninguém me ofereceu, mas tem a profecia. Ele zela pela palavra, ele é a própria palavra. Ele diz: tenho sede. Bom, então agora pegaram lá e foram cumprir a escritura. Ofereceram a ele para se cumprir o que disse Jeremias. Ofereceram vinagre misturado com fel. Então significa dizer: olha, na palavra está escrito que os que creem expulsarão demônio. Tem crente que quando vê demônio fica com medo, vai chamar o pastor Marco. Você tem que dizer assim: até demônio, então eu quero que se cumpra em mim. A palavra diz que em meu nome falarão novas línguas. Então, Senhor, eu me lembro do testemunho do pastor Marcos: eu tenho esse negócio, entrou no quarto, isso aqui eu não saio, enquanto Deus me batizar, saiu batizado. Foi ou não foi, pastor? A palavra diz que crente profetiza, então eu quero profetizar. E você começa de fé em glória em glória. A palavra tem que se cumprir em mim. Isso é muito forte.
Eu vou sair daqui, senão eu vou ficar parado aqui, que aqui é muito forte. E a Escritura diz que ofereceram a Jesus. Eu vou deixar de falar isso. Eu vou falar logo aqui. Vinagre. Vinagre entorpece. Por isso que ele rejeitou, porque ele queria sentir toda a dor por amor a mim e a você. Misturado com fel. A palavra que está escrita em português, fel, é tchose, que é em grego veneno. Na verdade, o diabo ainda disse assim, ele não vai morrer na coisa, ele vai morrer envenenado. Aí pegou o vinagre, irmão Caleb, misturou com fel e disse, se ele beber, ele vai morrer envenenado e não morre de morte de cruz. Até aí o diabo, Jesus fez assim, rejeitou, percebeu, rejeitou. E morreu na cruz. Isso é forte demais, isso é lindo. Para que a nossa salvação fosse perfeita. Em sexto, agora ele vai falar em grego. O verbo telos, numa forma gramatical da tetelestai, quer dizer, tudo está consumado. E aí ele falou em grego porque precisava ser em grego, para que os gregos também entendessem que ali estava tudo feito. Então veja que Jesus não usou só um idioma, mas 3. E finalmente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E agora eu quero entrar na parte final, brigando aqui com o relógio, mas está no tempo, viu? Dos acontecimentos na terra. Bem rapidamente, amados, houve trevas da sexta hora até a hora nona. Jesus foi crucificado na terceira hora, 9 da manhã, ficou 6 horas na cruz. De 6 horas até a hora sexta, o sol brilhando forte, Palestina. Mas da hora sexta até a hora nona, Mateus 27, 45, houve trevas. E por que houve trevas, amados? Nós estamos falando de efeitos da crucificação de Cristo, efeitos dimensionais. Já falamos de efeito no céu, unificou a adoração, efeito no Hades, tomou autoridade da mão de Satanás. Algum celular aí está querendo profetizar, viu? E aí, expôs os principados, mas agora estamos falando na terra. Era sexta-feira, o momento certo dos sacerdotes que estavam ali na cruz, mas olhando para o relógio, porque eles tinham que pegar um cordeiro, levar para o templo e imolar, porque eles não sabiam, estavam com a mente fechada, os judeus estavam com a mente fechada, até hoje os judeus estão esperando o Messias, que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, então ali era morte de criminosos. Terminar logo com esse negócio, que a gente ainda tem um sacrifício para fazer. E o pai, sabendo que naquele dia não poderia ter outro cordeiro, porque o cordeiro que ele queria já estava sendo oferecido, houve um dos maiores eclipses da história. Eu li sobre isso, que pena eu não pude trazer aqui, mas os cientistas fizeram o tempo regresso e descobriu que nessa data, naquela região, teve um dos maiores eclipses que durou 3 horas. Então houve trevas, ninguém pôde pegar cordeiro nenhum, examinar se era perfeito. E só o Cordeiro de Deus, Cristo, pôde ser imolado. Por isso que Deus providenciou isso. E o véu se rasgou, não tem mais divisão agora. Por que não tem divisão, amado? É outra coisa maravilhosa. Porque todos, como eu falei no início, são sacerdote agora. Quando você chega aqui, você sacrifica, não mais cordeiro, você sacrifica seu louvor em nome do cordeiro, o Pai aceita, porque entende que o sangue do cordeiro está sobre mim e sobre você. Nossas vestes estão purificadas pelo sangue, nós podemos entrar. O escritor aos Hebreus foi enfático quando ele diz, tendo autoridade, ousadia, Hebreus capítulo 10, para entrar no santo dos santos pelo sangue, retenhamos firme a confissão da esperança. É muito forte. Então a gente entra, toda hora que a gente ora, adora, ou até na hora que você não está orando e adorando, você está adorando com o seu viver, com sua vida, quando você diz não ao pecado. Outro dia eu falei aqui que existe oração falada, existe oração vivida. Você passa a ver algo ruim e você se desvia, você está orando, dizendo, não, Senhor, eu te amo, eu não vou entrar nesse negócio não. Vem um suborno, você diz, não, eu sou remido lavado pelo sangue, eu não aceito suborno. Você está orando, conviver, nem sempre só com palavras. Repartir
as vestes. Isso aqui é forte demais. Quando Deus, lá no Éden, veio na viração do dia falar com Adão e Eva, e eles se esconderam que estavam nus. A primeira evidência do pecado é o homem perceber que estava nu. E Deus fez túnica de pele de animal. Deus foi quem primeiro sacrificou o cordeiro. Então o cordeiro se despiu para que nós fôssemos vestidos. A pele do cordeiro imolado pelo Pai fez túnica para Adão e Eva. E quando Jesus é levado para a cruz, aqui na versão de João, capítulo 19, e diz: despiram-nos, arrancou as vestes dele e crucificaram ele só com as partes de baixo. E a veste deles, foi o que fizeram. 4 soldados lançaram sorte, soldados. Melhor dizendo, lançaram sorte na túnica, que é outra revelação, não podia ser cortada, que ela simbolizava a justiça. Mas o vestido, eles partiram em 4, um pedaço para cada soldado. Significa que Deus estava vestindo a face da terra, os 4 pontos cardinais, norte, sul, leste e oeste. Estava agora vestido, já tem vestimenta para todo aquele que crê, para todo aquele que quer, para todo aquele que diz: olha, eu aceito, eu entendo o sacrifício remidor da cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E o véu, amados, eu não botei aqui, mas eu falei numa mensagem há um tempo atrás, fiz um estudo tão profundo, que quando fala véu, a gente só pensa em véu de noiva, né? Principalmente quem está querendo casar aí, está na prova aí, né? Mas véu aqui, amado, é cortina, a tradução. Temos uma cortina ali atrás da nossa irmã Amanda, é grossinha essa, né, Amanda? Agora imagine o véu do templo, ele tinha uma espessura. Eu peguei a medida e fui comparar e achei uma coisa bem peculiar, gente. Depois você faça um estudo, tem na internet até. Quem conhece aqui uma reima de papel aí, 500 folhas de papel, pode ser Report, da Suzano, tem HP, tem várias marcas, né? Quando você pega 500 folhas de papel assim, compra, eu vou comprar papel ofício para minha impressora. O véu tinha aquela espessura, ninguém tinha poder de rasgar. Nem se botasse vários animais de um lado e de outro, não rasga, era muito forte. 100 mãos ele rasgou, de cima a baixo, pelo poder de Deus, para dizer que eu e você já podemos entrar. Aleluia. Aleluia. Você pode entrar a qualquer momento. A palavra diz: todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. Não tem mais véu, você é sacerdote pelo sangue que nós vamos relembrar aqui, estamos relembrando. Podemos entrar com vestes limpas, coração puro. Louvado seja o nome do Senhor. A terra e a rocha se fenderam, e santos que tinham morrido por aqueles dias ressuscitaram. E aí tem uma revelação interessante. Se Jesus está na cruz, você vai ver que o texto vai dizer assim, que as rochas se fenderam, e vai dizer que só ao terceiro dia, depois de Jesus, os santos daquele sepulcro que saíram, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Ninguém podia ressuscitar primeiro do que ele. Você vai ver que o versículo diz que as rochas se fenderam, mas vai dizer que ao terceiro dia, depois de Cristo, os santos saíram e entraram na cidade e foram vistos por muitos. Ali foi a primeira colheita da ressurreição. E aí, amado, que coisa linda. Estamos finalizando aqui. Foi uma mensagem um pouco grande. A salvação é substituição. Devemos observar esses fatos, não como fatos isolados, mas tudo faz parte de um contexto. Deus é estratégico, amado. E quando a palavra diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Deus falou muito forte para mim isso. Eu quero só. Como temos vivido nossa vida como cristão? Muitas vezes nós esquecemos que o teu nome está escrito no livro da vida, porque Jesus morreu, o meu. Que você já tem uma mansão preparada, que já está preparada. Que há pouco tempo a trombeta vai tocar e você vai estar com o Senhor. Que o Senhor te escolheu, você não está destinado ao inferno, você é um dos seres mais felizes da vida, porque vai ter um corpo glorificado sobre de Cristo, vai louvar no firmamento, na dimensão do céu, com os anjos. Amados, ficaremos aqui fazendo a lista do pacote da salvação, e muitas vezes nós murmuramos, desejamos até outra coisa, sem saber.
Aquele menino que desejou a vida daquele que tinha o pai rico, estava desejando a morte. E o outro disse assim: olha, eu trocaria tudo isso que meu pai está me dando por ter saúde. Deus tem nos dado muito, amado. A palavra diz que Deus faz na nossa vida muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele nos acrescenta muito. Então, quando eu estava meditando isso, o Senhor diga à minha igreja, que eu quero que eles tomem a ceia nessa manhã, com o coração cheio de gratidão. Gratidão, porque às vezes a gente vem assim: poxa, culto demorou, pastor Daniel pregou longe, pastor Marco ainda vai fazer outra parte, está chovendo, e a gente reclama de tudo. Quando tem outras pessoas que já pereceram sem Deus, está destinadas às trevas eternas, sem paz, sem salvação. E você já está com o nome no livro da vida. Temos que aprender a dar glória a Deus, amado. Vamos ficar de pé. Eu convido o ministério de louvor, mas não vou ministrar. Eu quero só, com você de pé, o ministério vem para cá, porque já é hora de vir mesmo, porque eu quero passar rápido ao pastor Marco. Eu até cortei coisas aqui, mas agora eu quero que você, talvez você tenha vivido uma vida que você tem reclamado de muitas coisas. A gente tem motivo de reclamar? Tem. Mas quando o Senhor diz dar graça, é para dispensar aquilo que parece problema, ou que é problema, e dizer: Senhor, muito obrigado, porque isso me sobreveio como Jó. Jó se prostrou e agradeceu, não porque ele estava tudo bem. Ele disse: olha, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Temos que dar graça, amados, não quando tudo vai bem só, mas mesmo na adversidade, dizer: Senhor, eu sei que a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. E mesmo que eu estou passando por essa adversidade, é o Senhor no comando para me conduzir, me ensinar alguma coisa, para que no final tudo seja perfeito, como diz a Tua palavra. Feche os seus olhos. Pai, aplica esta palavra no coração da Tua igreja nesta manhã. Ó Deus, agora perdoa-nos, ó Deus, a começar em mim, em cada um de nós, todo espírito de murmuração, de contenda, de reclamação. Nos ensina, ó Deus, a ter um coração grato. Ó Deus, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Nós estamos aqui. Ó Deus, há 3, 4 anos atrás tivemos uma pandemia, muitos se foram, o Senhor nos preservou a vida. O Senhor tem nos dado o alimento, a vestimenta. Ó Deus, e nós queremos dizer a Ti muito obrigado pela salvação, muito obrigado por esta manhã, porque não estamos na praia, não estamos no churrasco, na bebedice, nas drogas, não estamos voltando, ó Deus, de uma festa, embriagado, mas estamos, ó Deus, na Tua presença para relembrar a morte do Teu Filho através da Santa Ceia do Senhor. Sabendo que isso estamos cumprindo a ordenança e que se cumpra a Tua palavra em nós. Nos ensina, ó Deus, a zelar pela Tua palavra para que ela se cumpra em nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Assim eu abençoo a Tua igreja. Amém. E graças a Deus. Amém.